Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de julho de 2024, são 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, estou gravando atrasado, como eu expliquei para vocês, acabei de chegar, já estou aqui no Rio de Janeiro, já estou no meu estúdio de novo. Acabei de chegar da minha viagem lá a Nova York, então cheguei às 10 horas da manhã, aí que eu comecei a pesquisar para fazer o vídeo, então atrasou os vídeos hoje, mas vai sair os vídeos tudo direitinho, né? E bom, o que nós temos aqui em termos de situação na Ucrânia? Os ucranianos atingiram S-300 em Donetsk e em Mariupol nos últimos dias, isso foi confirmado hoje. É uma campanha dos ucranianos para dizimar as defesas antiaéreas russas na parte ocupada da Ucrânia. E os ucranianos também atingiram centrais elétricas russas aqui em Rostov-on-Don, em Krasnodar. A gente falou sobre isso nos últimos dias, né? E o resultado disso é que todo o sul da Rússia está sem energia elétrica nesse momento. Vamos entender o que foi de tão grave que os ucranianos fizeram aqui, que conseguiram acertar um ponto tão crítico que desligou todo o sul da Rússia de energia elétrica, né? A verdade é que isso não é muito diferente do que está acontecendo na Ucrânia, né? Os russos também atingiram várias subestações elétricas ucranianas e deixaram várias cidades também sem energia elétrica. Mas é aquele negócio, os ucranianos mostraram que dá para duas pessoas brincarem esse mesmo jogo, né? Na linha de frente, nenhuma alteração significativa, segue o mesmo padrão que a gente tem visto nos últimos dias, avanços russos pequenos e sem significância nenhuma. Houve uma troca de prisioneiros entre russos e ucranianos, felizmente, né, foram liberados 95 prisioneiros ucranianos. E nós temos que falar do elefante na sala, que é o Trump e o russismo dele, né? Muita gente me criticou porque eu fico favorecendo o Trump e coisa e tal. Eu, de fato, acho que o Trump é uma boa escolha para os Estados Unidos, embora eu não vote lá nos Estados Unidos, a minha audiência nos Estados Unidos é mínima, então a minha influência, qualquer que seja, na política americana é nula. Mas eu sinceramente acho que seria uma boa coisa para a política no Brasil o fato do Trump ganhar nos Estados Unidos, né? E quanto ao Trump tirar apoio da Ucrânia, eu continuo com a minha opinião de que ele não vai fazer isso, né? Eu não sou o único que tem essa opinião, tá? Eu concordo, tem muita gente com receio. Ah, mas o Trump disse isso, disse aquilo outro. Ah, mas o G.D. Vance lá, o vice do Trump, falou isso e falou aquilo outro também, não sei o que lá, falou um monte de coisa. Gente, palavra de político, ignora. A gente tem que prestar atenção em ação deles, né? E é da minha opinião que o Trump está nessa coisa toda porque justamente ele entende a guerra da Ucrânia como um ponto favorável para o Biden. Então ele quer minimizar esse problema da guerra da Ucrânia. Por isso, esses ataques russetes como ele tem feito, né? Não creio que isso vai se tornar uma política do governo Trump e eu vou explicar para vocês por que isso não vai se tornar, mesmo que tenha gente dentro do Partido Republicano alinhado à Rússia e que queira isso não vai se tornar uma política do governo Trump. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pela União dos Três Poderes, Eu Sou o Ditador Xandão, Eu Sei de Tudo, Mas Não Posso Dizer Nada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ucranianos atingiram um grupo de S-300 na região de Donetsk, aqui de ontem para hoje, é o que está dizendo aqui nesse post aqui, né? O pessoal aqui comemorando, isso aqui é o alto comando ucraniano, né? Falando que hoje à meia-noite, unidades das Forças Armadas ucranianas, em cooperação com outros elementos das Forças de Defesa ucraniana, atingiram um complexo de S-300 do território temporariamente ocupado de Donetsk, né? Segundo informação do setor, o dano aos radares inimigos já foi confirmado, então mais detalhe vem aí, ou seja, excelente, né? Antes haviam mais de 20 lançadores e 15 estações de radar ali que foram destruídos, ou seja, ótima notícia isso. Aqui, ó, tá dizendo aqui sobre esse ataque em Donetsk, falando também sobre o ataque de uma fábrica de equipamentos de baixa voltagem na região de Kursk. Lembra, os ucranianos agora estão atingindo subestações elétricas russas, né? E subestações elétricas russas, os russos têm que reparar essas subestações elétricas. E aí vão ter problemas, uma vez que eles não podem comprar de outros países e eles não podem fabricar também. Os ucranianos estão garantindo que as fábricas disso vão ser destruídas também, né? Aqui, ó, acidentes na usina nuclear de Rostov e na Buriatia, na usina
termoelétrica da Buriática devido a calor intenso. Ou seja, ele está dizendo aqui que desligaram esses três grandes fornecedores de energia, eles se desligaram por conta do calor intenso no sul da Rússia, e isso deixou todo o sul da Rússia sem luz, né? Mas a verdade é que isso também foi ajudado pelos ucranianos, tá? Os ucranianos atingiram várias subestações elétricas ali na região de Krasnodar e coisa e tal nos últimos dias, então tem um misto das duas coisas aí, né? Enfim, ele fala de algumas outras coisas aqui, a gente vai falar sobre a maior parte desses assuntos aqui, né? Aqui, ó, curioso que a Rússia anunciou que 6 mísseis ATACMS foram interceptados na última noite, porém a gente tem um vídeo de evidência, esse vídeo aqui, dizendo que todos eles atingiram o S-300, o sistema de S-300 de defesa antiaérea ali, tanto o radar quanto os lançadores, né? Aqui está falando que foi em Mariupol, né? Mariupol é em Donetsk, tá? Mariupol fica no Oblast de Donetsk, então é a mesma coisa, né? Ou seja, os russos falaram que os 6 ATACMS foram interceptados, mas olha só aqui, ó. Aqui a fumacinha dos S-300 já destruídos aqui pelo ATACMS. Ó, chegando ali a munição Grad, destruindo a coisa toda. Mais munição Grad ali. Ou seja, o vídeo mostra que é o que eu falo para vocês, quando os russos dizem que derrubaram todos os mísseis e todos os drones, tipicamente eles estão mentindo. A Ucrânia não, tá? Porque a Ucrânia tem observadores independentes. Não faz sentido mentir uma coisa tão óbvia dessa, mas os russos mentem muito mesmo, né? Aqui, ó. Vários milhões de pessoas estão sem energia elétrica no sul da Rússia, está fazendo 39 graus lá, ou seja, é calor, 39 graus é calor, até aqui para o Rio de Janeiro é quente, 39 graus. Eletricidade foi desligada em Rostov-on-Don, Taganrog, Krasnodar, Elitsa, Anapá, Armavir, Novorossiysk e na Crimeia ocupada. A razão é falha no equipamento de geração da usina nuclear de Rostov, que acabou dando um efeito em cadeia e derrubando a coisa toda, né? E, em princípio, isso pode ser por consumo excessivo. Isso acontece mesmo, tá? Até que no Rio de Janeiro já teve caso de desligar a energia elétrica, porque todo mundo ligou o ar-condicionado, estava quente pra caramba, e aí a geração não conseguiu acompanhar, né? O inteiro sul da Rússia está experimentando falta de luz, né? E aí tem já russo ameaçando atingir Chernobyl de novo, lançar bombas sobre Chernobyl. Não sei se esse pessoal é idiota, né? Porque, como o pessoal fala aqui, é bem perto da Rússia, vai acabar afetando a Rússia tanto quanto a Ucrânia, né? Enfim, aqui tem a informação do pessoal traduzindo aqui o blogger russo aqui, falando que, na verdade, isso aqui tem a ver, sim, com o que os ucranianos fizeram aqui, ó. Os ucranianos conseguiram fazer um colapso de energia no sul da Rússia. Uma coisa simples, o desastre não aconteceu na Rostov, né, na usina nuclear de Rostov. Felizmente, todo o sistema de proteção funcionou normalmente no reator, quando ele teve que ser desligado às pressas. Você sabe o que significa parar um reator às pressas, né? E por que ele teve que ser reparado? Justamente porque a Ucrânia teve que atingir o Rostov, a subestação Rostov 500, né? Essa subestação é uma das principais ali, e como ela está fora de combate, os ucranianos destruíram ela com drones outro dia, o pessoal não conseguiu rotear quando houve aumento de demanda e acabou caindo, né? E no final das contas ele faz a ameaça aqui, ó, dizendo que porque a Ucrânia ainda existe, né? Tá todo chateado ele, tadinho. E cadê as linhas vermelhas? Eu não sei o que é lá. Eu acredito que simplesmente é necessário atingir o reator nuclear de Chernobyl com calibres como um aviso. E não sei o que é lá, né? Ou seja, o cara tá realmente chateado aqui com a falta de luz no sul da Rússia, né? Isso a Ucrânia está sofrendo também, infelizmente, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os soldados russos estão reclamando aqui da qualidade das granadas que eles receberam. Realmente parece um monte de ferro velho. Isso daqui é até um risco o soldado usar esse tipo de coisa, porque pode explodir espontaneamente. Cadê os pinos dessas granadas? Não dá nem para ver os pinos delas, né? Realmente um monte de ferro velho isso daqui. Bom, os ucranianos atingiram alguns dias atrás, no dia 13 de maio, então já tem uns meses atrás, né? A unidade lá em Mount Aipetri, que justamente tem uma série de radares ali na região de defesa antiaérea, né? Foi mais um ataque ucraniano que foi confirmado agora, mostrando justamente aqui o antes e o depois da situação aqui. Hoje está totalmente destruída esse prédiozinho, essa parte aqui do prédio, né? Essa parte do prédio aqui foi totalmente destruída.
justamente por conta do ataque ucraniano que aconteceu lá atrás, né? Dá para ver aqui várias antenas de rádio, a gente não sabe exatamente o que foi visado aqui, mas essa área aqui foi destruída nesse ataque. Os russos estão discutindo fechar várias partes de Belgorod à população civil devido à criticidade dos ataques ali no fronte de Kharkiv, né? Então o pessoal está falando aqui, ó, que foram tomadas decisões no quartel-general operacional. A partir de 23 de julho será restrito o acesso a 14 vilarejos onde a situação operacional é muito difícil, né? Então no distrito de Belgorod tem alguns vilarejos aqui, Borisov, Graivorovsk, enfim, um monte de vilarejos no Oblast de Belgorod, né? Então veja, você tem o Oblast de Belgorod, você tem a cidade de Belgorod e tem o distrito de Belgorod, que tem várias cidadezinhas ali que é comandado pela capital, né, pela cidade de Belgorod. Borisov é outra cidade, lá tem um distrito também Borisov. Graivorovsk também, né? Enfim, um monte de lugares vão ser fechados justamente na fronteira com a Ucrânia, porque a Ucrânia está com medo do que vai acontecer ali na linha de frente, né? Como a gente está falando, os russos ainda estão em território ucraniano em Kharkiv, mas não vão ficar ali por muito tempo. E o que vai acontecer depois disso a gente não sabe, né? Enquanto isso, os russos continuam tentando avançar ali em Glibok, e mais um caso de tanque fracassado aqui, mais um tanque galinheiro aqui destruído completamente. Não deu certo o tanque galinheiro, né? Bom, a gente teve a informação pelo exército ucraniano que os ucranianos saíram de Krink. Não sei por que saíram, mas saíram de Krink. Parece que os ucranianos decidiram fazer ataque de outra forma, em outro lugar. Eu imagino que essa cabeça de ponte em Krink já cumpriu o seu papel, que era justamente desgastar as unidades russas que estavam ali. E agora os ucranianos desistiram disso daí, saíram de lá, né? Enfim, parece que já aconteceu há alguns meses isso, de fato. Já tem várias semanas que a gente não tem informações novas sobre Krink, e agora parece que foi confirmado que eles saíram de lá, né? Bom, dando uma olhada aqui na situação, segundo os mapas do Polevolan, aqui em Toretsk, nenhum avanço significativo. Aliás, o Reporting from Ukraine fez um vídeo sobre essa situação aqui, dizendo que o comando general ucraniano não se preocupa com essa região. Embora tenha avanço russo aqui, é um avanço muito limitado e um avanço oportunista devido à falha ucraniana na rotação de tropas. Os russos aproveitaram e avançaram um pouco, mas eles não têm condições de desenvolver esse ataque muito. Tomara que estejam certos, né? Bom, aqui em Ocheretny continua mais alguns avançozinhos russos aqui, mas de novo nada significativo. E aqui também Novomihailivka, nada mudou aqui também, ou seja, continua na linha de frente a mesma situação dos últimos dias, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques ucranianos na defesa aérea, né, russa. Isso está forçando a Rússia a alocar sistemas de defesa em pontos estratégicos, né? Aí é bom que os ucranianos ficam sabendo também onde é que estão os pontos estratégicos dos russos, né? Bom, houve um intercâmbio de 95 prisioneiros de guerra entre russos e ucranianos, boa notícia, né? Sempre bom os prisioneiros de guerra voltando para casa. Para muitos deles é o fim de meses de tortura, né? A Rússia tortura abertamente os prisioneiros ucranianos, vários deles precisaram de tratamento médico por meses depois de troca de prisioneiro, muito triste isso, mas sempre uma boa notícia quando eles voltam para casa, né? O pessoal fazendo aí a volta para casa, né? O pessoal emocionado mesmo quando voltam para casa, né? Bacana isso, muito bom, né? Bom, uma empresa russa está oferecendo um prêmio de 155 mil euros para quem abater caça F-16 na Ucrânia, né? É isso daí, boa sorte. Vamos ver quem é que vai conseguir isso. Não, em algum momento vão, tá? Sempre vai ter alguma quantidade de caças abatidos, né? Como também tem alguma quantidade de tanques destruídos. Mas a verdade é que a diferença qualitativa que a Ucrânia vai ter com esses caças é muito maior do que esse pessoal está esperando, né? Bom, típico da Rússia, essas duas moças foram multadas por se abraçar em público contra a propaganda LGBT, né? Para você ver como realmente a Rússia está se tornando um país do atraso, né? Até no Brasil, conservadores não têm nada contra público LGBT, você pode ter alguma questão com relação a ensinar isso na escola, ou transição de gênero em crianças e adolescentes e coisa e tal,
mas a verdade é que a pessoa ter a orientação sexual dela, até onde eu sei, nem o pessoal conservador aqui do Brasil tem nada com isso, né? Eu não sou conservador, eu sou libertário. Libertários com certeza não, né? A famosa frase libertária que eu quero que casais homossexuais protejam seus filhos adotivos e suas plantações de maconha com armas adquiridas livremente no livre mercado, né? Então não tem esse negócio não, né? Mas mesmo os conservadores aqui no Brasil não tem nada com isso, mas lá na Rússia duas mulheres se não beijaram, abraçaram em público. Já foi caso para multa de $1.130, eu acho que é isso, não sei se é rublos aqui, né? Pode ser, mas deve ser dólares aqui, né? O cifrão é do dólar. E para você ter uma comparação, um outro soldado russo que estava mostrando a suástica teve que pagar $11 por propaganda nazista, né? Bom, vocês sabem que a Coreia do Norte mandou uma equipe para treinar soldados russos, né? Olha que bacana, né? Coreia do Norte ajudando a Rússia, né? Pois é. Só que o principal instrutor, o líder do grupo, se afogou. Realmente que bom, espero que ele não seja instrutor de natação, né? Mas parece que já se afogou em poucos dias que estão lá na Rússia. Ele foi visto nesse lago lá na Rússia. Lá está no verão, né? Então muita gente está indo em parque, lago e coisa e tal. E parece que se afogou na represa, né? Espero que ele não ensine natação para os russos. Ou melhor, espero que ele ensine natação para os russos, né? Vai ser divertido isso. E bom, Bolsa de Moscou continua uma queda vertiginosa para um nível ainda mais baixo que a última queda deles. Realmente a bolha russa está explodindo, né? Só não vê quem não quer. Bom, teve aqui um grande tuitaço aqui de bots russos, né? Porque parece que estão chateados, porque está todo mundo convencido que é o Putin que quer parar a guerra. Aí os bots russos estão falando aqui, ó, que saiu no New York Times que a Ucrânia está trabalhando num plano de paz para acabar com a guerra na Rússia, né? Sim, a Ucrânia está trabalhando num plano de paz, está fazendo várias reuniões, a gente tem falado sobre isso, teve reunião na Suíça, vai ter reunião no Catar, reunião na Turquia, tem uma série de reuniões para o plano de paz. É o plano de paz do Zelensky, de 10 passos, né? O primeiro passo é a Rússia tirar todas as suas tropas da Ucrânia. Então sim, a Ucrânia está trabalhando num plano de paz, né? Depois disso vai ter mais um monte de coisa, tem a indenização que a Rússia tem que pagar para a Ucrânia, tem a reconstrução da Ucrânia, tem as garantias que a Rússia vai dar de que não vai invadir mais a Ucrânia. Tem mais um monte de coisa além das tropas russas saírem do território ucraniano. Então esse é o plano de paz que o Zelensky está trabalhando, né? Mas os robôs russos aqui estão todos em polvorosa para tentar dizer que é a Ucrânia que está querendo parar a guerra. Não, é o Putin que está querendo parar. Eles estão falando isso porque o Putin quer parar a guerra. O Putin está precisando urgentemente acabar com essa guerra porque ele não consegue mais seguir em frente, né? A Rússia, o máximo que ela conseguiu foi até aqui. Agora a tendência daqui para frente é a Ucrânia se fortalecer e a Rússia piorar, né? E, bom, falando sobre um ponto que muita gente está preocupado aqui, né? A questão do Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos, eventualmente ganhando a eleição nos Estados Unidos. Está muito longe da eleição ainda, não dá para saber quem é que vai ganhar as eleições de lá. Eu acho que para o Brasil seria ótimo o Trump ganhar as eleições lá. Eu duvido que o pessoal do STF continue com a cara de pau de censurar a gente, de obrigar presos políticos a fugirem do Brasil. Tem um monte de preso político aí, obrigar pessoas a fugir do Brasil para não se tornar preso político. Duvido que eles tenham coragem de continuar essa política absurda aqui, antijurídica, totalmente antidemocrática, ditatorial mesmo, com a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos. Para mim, quem está aquecendo a costa do Alexandre de Moraes e dessa turminha da esquerda aqui no Brasil é justamente o Biden. Isso vai acabar esse ano, né? Então eu acho que seria ótimo o Trump voltar. Mas aí muita gente fala, pô, Peter, mas isso vai acabar com a Ucrânia, o Trump é russete, coisa e tal. E eu discordo de vocês, tá? Eu falo para vocês que o Trump está usando retórica de eleição, palavra de político, ainda mais em época eleitoral, não quer dizer absolutamente nada. E ele está usando isso exatamente porque ele vê que a Ucrânia é um ponto forte do Biden, do adversário dele. Então ele tem que dar um jeito de menosprezar esse assunto, é natural isso. O Vance, sim, é muito russete, abertamente fez coisas contra a Ucrânia, votou contra a Ucrânia. Então o Vance é russete mesmo. O Trump, até onde me consta, ele não fez nada contra a Ucrânia. Falar, meu amigo, falar é barato, falar todo mundo fala. E como eu falei, o fato dele escolher o Vance como vice não quer dizer que ele está endossando as políticas do Vance. Aliás, até o Vance já deu umas declarações agora, dizendo o que ele disse antes, que aliás parece que é uma especialidade do Vance, né? Ele antes criticava o Trump, agora é amigo do Trump, antes criticava a Ucrânia, já está dizendo que não interessa muito, que depende da situação, não sei o que lá. E o Boris Johnson
apoiador da Ucrânia de primeira hora e amigo do Trump também, é outro que tem uma opinião parecida comigo. Ele diz também aqui que não teme por isso, né? O Noel Reports não acredita muito, não. Ele fala aqui, ó, para que sirva isso, né? Mas o fato é o seguinte: é o que eu falo também, não adianta eu falar alguma coisa contra ou a favor do Trump, porque a minha influência na política americana é nula. Eu não voto nos Estados Unidos, eu tenho alguma audiência nos Estados Unidos, mas é uma audiência muito pequena. Enfim, não faz diferença isso, né? Por que o Trump escolheu o Vance, né? Porque, como eu falei para vocês, existe sim dentro dos republicanos uma turma que é muito ligada a isso. Esse cara aqui, ó, David Sachs, é outro que fala retórica putinesca o tempo todo, né? Por exemplo, de que não foi a Rússia que iniciou a guerra e coisa e tal. E, como diz o War Translated aqui, o Dmitry, tanto o Strelkov quanto o Prigozhin deixaram claro que a guerra foi lançada pela Rússia mesmo, né? O próprio Putin falou isso. Procura a entrevista do Putin lá no dia 22 de fevereiro, que está iniciando a guerra contra a Ucrânia para libertar os povos de Donbás e não sei o que lá. Enfim, repara, tem maluco no Partido Republicano. O Putin tem que agradar esse pessoal. Botou um vice deles ali para justamente não ter que fazer mais do que isso, né? E, bom, e de outro lado também, dentro dos republicanos, tem muita gente favorável à Ucrânia, contra a Rússia. A Nikki Haley falou sobre isso, contra esse tipo de coisa, que o Trump tem uma fraqueza nos joelhos quando vai encontrar com Putin, não sei o que lá. De novo, ela está falando isso por quê? Retórica de campanha. Isso aqui foi alguns meses atrás, ela falando sobre isso, né? E estão cobrando dela por quê? Porque ela vai apoiar o Trump. Ela está na mesma situação que eu, por mais que ela seja contra o Trump, como o Trump ganhou a convenção republicana, ela vai apoiar o Trump na eleição, né? E ela vai fazer peso certamente a favor da Ucrânia nessa história. Aliás, estão criticando ela porque ela está em silêncio agora por conta do Trump e coisa e tal, mas ela está em silêncio porque exatamente ela está influindo nisso daí, ela está mudando essa opinião e ela tem a mesma visão que eu. Uma coisa é campanha, outra coisa é depois que assumir, né? Ah, Peter, mas como é que você sabe disso, né? Bom, aí o David Dick é um outro cara que também fortemente pró-Ucrânia, tem um blog, é muito acessado aqui, tem canal no YouTube também, ele é um ex-militar americano, fortemente pró-Ucrânia, republicano, também tem a mesma visão, né? Ele não gostou da indicação do Vance, como eu não gostei também, mas ele também não acha que o Trump vai parar o financiamento para a Ucrânia se ganhar, não, né? E o David D. ele alega que o problema central dessa história, ele coloca o problema central, que é a questão da confiança nos Estados Unidos. Ele está se referindo aqui à questão de uso de ATACMS, né? Por que isso? Porque parece que o Pentágono está relutando em dar a autorização para a Ucrânia atingir livremente o território russo com ATACMS, né? E ele fala isso, que isso é um problema. Veja, já está nesse momento tendo essa decisão, né? No governo Biden, né? E o que ele fala justamente isso, que se os Estados Unidos não conseguirem que a Ucrânia ganhe essa guerra, justamente vai ter uma corrida nuclear no mundo, né? A gente já está vendo isso acontecer aqui, ó. Coreia do Sul, o apoio público está crescendo na Coreia do Sul para o país desenvolver seu próprio arsenal nuclear, entre preocupações do aumento da cooperação da Coreia do Norte com a Rússia e a possibilidade de uma presidência do Donald Trump. Ou seja, os Estados Unidos não querer apoiar os aliados, e com isso os aliados vão ter que se armar de forma militar, né, de forma nuclear, né? Lembra, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear porque os Estados Unidos prometeu apoio lá em 1994 para manter a integridade do território ucraniano, né? E agora, o que todo mundo vai ler disso daí? Olha só, se você não tiver um arsenal nuclear, os Estados Unidos vai virar para você e vai falar, ó, um abraço. E isso é terrível em termos de segurança para os Estados Unidos e para o mundo como um todo, porque vai ter arma nuclear em tudo quanto é país do mundo. Por isso que eu falo, os Estados Unidos não pode se dar ao luxo de deixar a Ucrânia perder essa guerra. Não tem essa possibilidade. Não existe como a Ucrânia perder essa guerra. Os Estados Unidos estão com uma preocupação grande da Rússia não se esfacelar completamente, porque isso também geraria o problema de ter um monte de novas republiquetas com armas nucleares na mão, que é a última coisa que eles querem. Mas não tem como a Rússia ganhar essa guerra, porque os Estados Unidos não vai deixar isso acontecer. E lá nos Estados Unidos, essa preocupação com segurança é muito mais institucional. O presidente manda alguma coisa? Manda, mas não manda tanto assim não. Mesmo que, por hipótese, o Trump tivesse a ideia de não vamos deixar para lá esse negócio,
ele ia ser convencido a não fazer isso porque é uma questão de segurança. Sairia muito mais caro para os Estados Unidos mais adiante essa brincadeira, né? Por isso que eu digo, esqueçam a retórica do Trump com relação à Rússia, à Ucrânia e coisa e tal. É retórica de campanha. Ele é uma incógnita. Sinceramente, para a Ucrânia seria melhor que o Biden ganhasse, porque o Biden a gente já sabe do apoio. O Trump é uma incógnita. Mas eu não acredito que ele vai ter a opção de mudar a abordagem americana com relação à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.